Salve, salve, rapaziada. Ótima tarde a todos. Tarde de terça-feira. Semana que muita gente está em casa, muita gente está viajando, aquela semaninha de recesso. Mas o R-City não para com os trabalhos. E hoje falaremos sobre as negociações do Corinthians. Quem que o Corinthians está trazendo? Quem que o Corinthians perdeu? Perdeu ou será que foi um livramento? Vamos ver, né? Tem muitas negociações ocorrendo lá no Coringão. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta nosso conteúdo, tá bom? É muito importante para o engajamento e o crescimento do R-City, beleza? Muito obrigado a todos aí que estão na audiência. Corinthians, durante a Copa do Mundo, ele já confirmou novidades no seu elenco. O treinador Fernando Lázaro, ele foi anunciado como treinador do Corinthians e mais recentemente o Romero retornou ao Corinthians, velho conhecido do Corinthians, o Ángel Romero retornou ao Coringão e é o primeiro reforço para o ano de 2023. Romero chegou sem custos, tinha encerrado o contrato dele pelo Cruz Azul, equipe mexicana, e ele volta para o Corinthians. Depois que saiu do Corinthians, o Romero ele atuou no San Lorenzo da Argentina e no Cruz Azul, sua última equipe. Ele atuou durante todo esse período longe do Coringão, ele jogou em 94 jogos e marcou 18 gols e deu 16 assistências. Então tem uma média aí razoável em participações de gols, 34 participações diretas em gols, ou marcando ou dando assistência, uma média de uma participação direta em cada 3 jogos. Uma boa média, torcedor? Enfim, né? Com o que a gente tem hoje no futebol brasileiro é uma média razoável. E o único título que ele conquistou depois que ele saiu do Corinthians foi a Copa Campeão de Campeones do México. Foi nesse ano mesmo, em 2022. Na partida decisiva, ele marcou um gol e deu uma assistência. Então foi decisivo nesse jogo da Copa Campeão de Campeones, em junho deste ano, lá pelo Cruz Azul do México. Então, Romero, será que vai chegar e vai ser decisivo para o Corinthians? Tem muita gente desconfiando do Romero, enfim. Passaram alguns anos, o Romero nunca foi um jogador técnico, um craque de bola, mas dedicação, raça, força de vontade nunca faltou. Então, acredito que essa vontade voltará junto com ele e ele poderá fazer a diferença no Corinthians. E outro reforço que está muito próximo é o Matheus Bidu, lateral esquerdo, atuou no Cruzeiro nessa Série B, tá aí o Matheus Bidu na tela. Ele tem 23 anos, é jovem, o Corinthians que tem como uma das principais características na temporada rejuvenescer seu elenco. O Matheus Bidu chega para reduzir essa média de idade do Corinthians. E ele vai chegar para disputar a posição com o Fábio Santos. O Lucas Piton está muito próximo de sair do Corinthians, certamente irá para o Vasco da Gama. Então o Matheus Bidu chega para disputar a vaga com o Fábio Santos. Ele pertence ao Guarani e na temporada passada, nessa temporada de 2022, ele estava emprestado no Cruzeiro. E ele foi titular em grande parte das partidas na temporada. Ele jogou em 39 jogos, marcou 3 gols e deu 3 assistências. E a negociação está muito próxima de ser confirmada. Talvez quando esse vídeo ir ao ar, Matheus Bidu já será jogador do Corinthians. Faltam detalhes para a assinatura do contrato. Então, o Corinthians pode trazer esse lateral. Foi bem na Série B, jogador ali que avança bastante pelo Cruzeiro, atuou boa parte das partidas como um ala até. Então, precisa ver. Ofensivamente, sabemos que é um bom jogador. Agora, defensivamente, vamos ver se ele cumprirá bem o papel ali na lateral esquerda do Corinthians. E jogou a Série B, um campeonato, o Cruzeiro foi campeão, muito bem, jogou muito bem o Cruzeiro durante a temporada, mas o nível da Série B para a Série A é outro, completamente diferente, né? Libertadores da América, que o Corinthians vai disputar em 2023,
Então, é um outro nível de enfrentamento para o Matheus Bidu. Mas no estadual já serão bons testes para o jogador do Cruzeiro para sabermos, né, se vai render no Corinthians, se dará caldo, né, na lateral esquerda corintiana. E aí está o anúncio oficial do Corinthians também da contratação do Ángel Romero. Tá de volta, né, o Romero para o Corinthians. A torcida, eu faço parte da torcida, torço muito que ele dê certo. Esforço e dedicação eu tenho certeza que não vai faltar, porque é um cara muito raçudo, muito dedicado e é aquele atacante que é o assistente de lateral, ajuda bastante o lateral ali na parte de marcação e sempre que tinha oportunidade marcava seus golzinhos, é um dos principais artilheiros da Arena Corinthians. Então o Romero é um bom nome, na minha opinião, é um bom reforço, mesmo muita gente questionando, muita gente sendo contra, mas perdão, mas o Romero chega para fortalecer esse elenco, não tenho dúvida. E a baixa do Corinthians é o treinador Vitor Pereira, né? O Vitor Pereira, o grande traíra dessa temporada de 2022, falou que a sogra estava doente, que não ia trabalhar mais e tá apalavrado com o Flamengo. É uma baita decepção para a torcida corintiana, mas agora o Corinthians tem o Fernando Lázaro, a torcida é toda para ele dar certo no Corinthians. Então, além do Vitor Pereira, o Bambu, Robson Bambu voltou à sua equipe, ao Nice da França, estava emprestado no Corinthians. Outro emprestado, que era o Bruno Melo, voltou para o Fortaleza. E o Matheus Vital foi negociado e vai atuar no Cruzeiro em 2023. Outro jogador que também estará no Cruzeiro na temporada que vem é o Ramiro. Ramiro, um volante. Eu até discordo um pouco, eu acho que o Ramiro poderia continuar no Corinthians, teria espaço nesse elenco. É um bom volante, eu acho que quando inventavam ele ali como ponta, né, jogando no ataque, aí não dá certo, óbvio, mas como volante, é um jogador extremamente dedicado, um ladrão de bolas, o Ramiro, mas o Corinthians optou por não ficar com o jogador. Esse eu acho que vai fazer um pouquinho de falta no Corinthians. O Xavier, ele tem um contrato até 31 de janeiro, mas o Corinthians já sinalizou que não irá renovar. Ele nem retornou para a pré-temporada de dezembro e vai procurar uma nova equipe para atuar no ano que vem. O Corinthians reemprestou o Jonathan Cafu ao Cuiabá. O Alain Gobet, que é goleiro, foi para a Inter de Limeira para disputar o Paulistão. E o Mandaca disputará o Campeonato Gaúcho e a Série B pelo Juventude. Então, o Corinthians se movimentando bastante no mercado, reemprestando jogadores, vendendo outros, vendendo, né, perdendo por conta de fim de contrato e jogadores que tiveram término, né, que terminaram o contrato nesse ano e não vão renovar, que vai terminar agora dia 31 de dezembro, é o Danilo Avelar, o Fecim, o Matheus Matias e o Thiaguinho. Também não são jogadores que, com todo respeito, não irão fazer falta para o elenco corintiano. Danilo Avelar teve seus bons momentos, mas já fazia muito tempo que não jogava no Corinthians, então é um jogador que não vai fazer falta. Os outros pouco atuaram com a camisa do Corinthians, então boa sorte nas novas equipes. E alguns jogadores que o Corinthians ainda pode perder, né, nessa janela é o Michael, que ele está em fim de contrato de empréstimo, encerra no fim desse ano, agora em 31 de dezembro, e o Michael pode voltar para o futebol ucraniano. O Corinthians tenta negociar, tenta prorrogar esse empréstimo ou até mesmo, quem sabe, uma compra. As negociações estão em andamento e nos próximos dias poderemos ter novidades sobre o destino do Michael. O Cantillo está muito próximo de voltar ao Júnior Barranquilla, outro jogador também que nessa temporada de 2022 deixou muito a desejar. Tem aquele passe aprimorado, mas não é um cara que tem aquela recomposição rápida, não é um jogador veloz. E para o futebol moderno, acaba sendo muito ruim um jogador lento, principalmente na volância, né, na parte de marcação. Então, o Cantillo acabou perdendo a utilidade nesse elenco do Corinthians. O Duqueiroz, ele vem sendo sondado por equipes da Europa, não chegou nenhuma proposta oficial, porém o Duqueiroz
pode ser negociado no futebol europeu. Revelação do Campeonato Brasileiro, um grande destaque do Corinthians. O Duqueiroz pode se despedir nos próximos dias. Raul, Gustavo e Davó estão em negociações com o Cruzeiro. O Cruzeiro contratando muita gente, talvez 2 do Corinthians, mais 2, né? Além do Ramiro e do Matheus Vital. O Raul, Gustavo e o Davó podem ir para o Cruzeiro. E o Lucas Piton, como eu disse no início do vídeo, está muito perto, está apalavrado já, só falta a assinatura do contrato com o Vasco da Gama. O Vasco também que está investindo pesado com a SAF, tem um dinheiro sendo injetado no Vasco, e o Vasco vai buscando jogadores no mercado, e o Lucas Piton pode ser novidade na lateral esquerda do Gigante da Colina. E alguns jogadores que retornam de empréstimo, mas provavelmente já serão reemprestados agora para 2023. É o Léo Santos, o Matheus Jesus, o Reginaldo, Matheus Alexandre, Everaldo, Janderson e o Luan, que estava emprestado no Santos, voltam para o Corinthians após esse término de empréstimo, mas certamente o Corinthians tentará de todas as maneiras, certamente não, o Corinthians tentará de todas as formas reemprestar esses jogadores. Vamos ver se tem equipes no mercado que queiram o contrato de empréstimo com esses atletas, e além disso, o Corinthians quer que as equipes paguem uma parte do salário. Então é uma negociação um pouquinho complicada, porque pode ter time que queira e não tenha condições de pagar uma porcentagem do salário. Então, principalmente jogadores que têm um salário mais alto, que é o caso do Luan. Então, eu acho que os outros jogadores, o Corinthians não terá dificuldades para emprestá-los. Agora o Luan é um pezinho que o Corinthians vai ter que carregar aí nas costas por um bom tempo, por um longo tempo, viu? Mas, enfim, essas são as negociações que o Corinthians vem fazendo até o momento. Tem o Felipe Coutinho, que está sendo comentado. Sinceramente, eu acho que é uma negociação bem complicada pelo alto salário do Felipe Coutinho. Mas o Corinthians está tentando que o Aston Villa pague uma parte do salário e o Corinthians pague uma fatia menor, ou que chegue algum parceiro para ajudar nessa parte salarial do Felipe Coutinho, mas é uma negociação muito complicada, muito difícil, e eu acho que o Felipe Coutinho é um sonho bem distante para o Corinthians. É a minha opinião, é um feeling que eu tenho, seria ótimo, seria um reforço de peso para o Corinthians em 2023, mas na minha opinião, Felipe Coutinho não atuará no Corinthians em 2023. É o nome que está sendo mais especulado, né? Principalmente por ser do futebol europeu, ter muitas passagens pela seleção brasileira, mas eu vejo praticamente sendo impossível essa negociação entre Corinthians e Felipe Coutinho. E você? Quem que você quer no Corinthians na temporada de 2023? Comente aqui, tá bom? Se inscreva no canal e fortaleça o trabalho do R-City, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!